Olá, potências do terceiro ano da Escola Castro Pinto. Pessoal, já falei um pouco sobre mim, eu me chamo André Cabral, já falei um pouco sobre a minha formação, já me apresentei para vocês, tá certo? Agora a gente vai conhecer o nosso primeiro conteúdo que a gente vai falar na nossa disciplina, que é a parte de geometria analítica. O professor, e o que é isso, geometria analítica? É aquela área da matemática que ela pega a geometria plana, que vocês vêm estudando desde o sexto ano, pega a geometria espacial e faz um estudo sobre elas duas por meio de procedimentos algébricos, de processos algébricos, tá certo? Então, de forma bem inicial, a gente vai começar a relembrar um pouco sobre a localização do ponto no plano cartesiano. Em relação a isso, a gente vai adaptar o nosso ensino médio, né, falando sobre distância de dois pontos, sobre área de figuras desenhadas num plano cartesiano e assim por diante, tá certo? Mas de forma bem inicial, a gente vai falar nesta primeira aula, nesse primeiro contato, sobre a parte da geometria analítica em relação no plano cartesiano das localizações dos pontos. Que vocês já sabem desde o sexto ano. O assunto da geometria analítica, alguns assuntos, eles vêm lá do sexto ano, perpassa até o nono ano e entra no ensino médio de uma maneira mais própria, né? De uma maneira mais aprofundada. E é essa forma que a gente vai iniciar. A gente vai iniciar de uma maneira bem tranquila, bem introdutória, para depois a gente fazer um estudo mais profundo. Combinado? Não vamos se preocupar, porque a gente está junto nessa. A gente vai se empenhar para passar por esse momento de aulas remotas e tudo mais de uma maneira satisfatória, tá certo? Que depender de mim, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, para explicar, para trazer de uma maneira mais descontraída. E eu espero de vocês que vocês se empenhem nos estudos, porque vai dar certo, certo? E se tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente está vendo aqui, vocês falem no meu privado, falem comigo, tirem essa dúvida. Porque só assim a gente vai conseguir ter sucesso naquilo que a gente está fazendo. É realmente derrubando os obstáculos, tá certo? Então vamos lá comigo aqui, ó. Vamos saber primeiro, relembrar primeiro o que é plano cartesiano, como se dá a localização do ponto nesse plano cartesiano, certo? Ó, vamos lá, hein? Audio Jungle. Audio Jungle. Pronto, pessoal. Trouxe aqui alguns elementos suficientes para a gente, de forma introdutória, aprender, lembrar, né, o que é plano cartesiano, como se dá a localização do ponto nesse plano. Então, primeiro, o que é plano cartesiano? É a região delimitada por dois eixos. Um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Esse eixo na horizontal, a gente vai também chamar ele de eixo X. Esse eixo na vertical, a gente também vai chamar ele de eixo Y. Mas eles têm alguns nomes próprios, que eu garanto que muitos de vocês, desde o sexto ano, tinham algumas dúvidas. Agora não vai ter mais. Esse eixo Y é o eixo das ordenadas. E o eixo X também é chamado de eixo das abscissas. Mas, professor, realmente, eu sempre me confundo. Mas agora não vai se confundir mais, não. Esse eixo X, ele não vai ser mais abscissa. Você vai chamar ele de abscissa. Tá certo? Aí vai ficar mais fácil você memorizar. Então, o eixo vertical, eixo das abscissas, abscissas. Só para lembrar. E o eixo na vertical é chamado de eixo das ordenadas, que é também chamado de eixo Y. Certo? Esses eixos, eles são numéricos e eles se encontram, se interceptam num ponto que eu vou chamar de origem, que no caso é o número 0. Então, no eixo vertical, do 0 para cima, são os números positivos e para baixo negativos. Já no horizontal, à direita do 0 são os positivos e à esquerda os negativos. Como a reta numérica ela é infinita, esses eixos também vão ser. Então eu parei no 3 porque não tem mais espaço. Mas se na hora de você localizar os pontos tiver a necessidade de ter um número maior que 3, acrescente 4, 5, 6, do mesmo jeito nas outras extremidades. Tá beleza? Vamos localizar. A gente vai localizar através de pontos chamados de pares ordenados. Professor, por que pares ordenados? Porque é uma dupla de pontos. E por que ordenados? Porque a ordem importa. Essa ordem aqui, pessoal,
Nuvenzinha do pensamento, hein? Essa ordem aqui, ela é importante demais. Porque o número que vier primeiro no par ordenado sempre vai estar localizado, ó, no eixo X, nos eixos as abscissas. E já o Y, que é o segundo número, ele vai estar localizado no eixo Y, que é os eixos das ordenadas, tá certo? Então, ó, eixo X vem primeiro no par ordenado. O número que vem por segundo no par ordenado vai estar localizado no eixo Y. Vamos localizar, ó, esse ponto que eu chamei de A, lembra também que os pontos, desde lá do sexto ano, eles vão ter nome, vão ser nomeados através de letra maiúscula, não é isso? Então aqui, ó, chamei de ponto A. Qual é o par ordenado que representa esse ponto A? 2, 3. Não é par ordenado? Na ordem não importa? Então o primeiro vai estar no eixo X, que é o 2. E o segundo, no 3, no eixo Y. Certo? Então venho aqui no meu plano cartesiano, pego o eixo X, que é o primeiro, é o número 2, tá? Aqui o 2. Pego o segundo, que no caso aqui é o 3 no eixo Y, vou lá aqui, ó, 3 positivo. Eixo X sendo 2, eixo Y sendo 3, este ponto será representado como A. Professor, o ponto B é o menos 1 sendo X, porque o primeiro é o X, e o 2Y. Então pega o X no menos 1, vai lá no Y, pega o 2. Menos 1, vai até o 2 e marca o ponto B. O ponto C, professor, menos 2, menos 2. Menos 2 para o X, menos 2 para o Y. Pega o X no menos 2, pega o Y menos 2 e ó, esse é o ponto C. E o ponto D, professor, é o 2 menos 3. O X é 2 e o Y é menos 3. O X sendo 2 e o Y menos 3. Esse é o ponto D. Lembraram? Não é fácil, mas o professor tem uma pergunta aqui, ó. Quando um desses elementos do par ordenado for 0, vamos ver como é que fica? Chega! Olha esses outros pontos aqui. Ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Observe que nesses pares ordenados, um da dupla de valores é o 0, pelo menos um é 0. E ainda tem um ponto H que os dois são 0. E aí? Como faço para localizar, sabendo que o 0 é a origem? Esses pontos, esses pares ordenados. Muito simples. Professor, quando um é 0 e o outro tem número, significa dizer que aquele eixo, ele não vai ter valor, vai estar na origem, não é isso? É. Então é só você fazer o seguinte. Dos dois, se o primeiro é 0, significa dizer que o X é 0. Então o segundo vai ter valor. Você vai lá no eixo Y, em cima do eixo mesmo. Pinta a bolinha naquele número. Mas, professor, se o segundo for 0, que é o Y, e o X ter valor, você vai lá no horizontal, que é o X, das abscissas, e pega aquele valor de X em cima do eixo, você pinta a bolinha. Então, quando um dos dois é 0, ou o primeiro ou o segundo, você vai no outro eixo, que não é 0, tem valor, e pinta a bolinha naquele número, em cima do eixo. Certo? Então, aqui é fácil. O X é 0. Vai lá no Y e pinta 3. Esse é o ponto E. Aqui, ó, quem é o 0? O Y. Então, o X é menos 1. Vai lá no X em cima do menos 1. Ó. O G, 0 menos 2. O X é 0. O Y tem valor, é menos 2. Vai lá no Y, pinta o menos 2, é o G. E o H, que é 0, 0. Em cima da origem. Todo par ordenado que for 0, 0, ele vai estar localizado na interseção dos eixos. Tá certo? Pessoal, essa nossa primeira aula é de muita importância para que vocês lembrem os assuntos desde lá do sexto ano relacionado ao plano cartesiano, pares ordenados, localização dos pontos no plano cartesiano. Tudo isso é importante vocês relembrarem, guardar na mente de vocês, porque é o que a gente vai usar muito daqui para frente. Tá certo? Qualquer dúvida, estou eu à disposição, certo? Venham comigo, hein? Tchau, pessoal, e até a próxima, minhas potências!